Glória a Deus. Meus amados, Deus tem uma palavra a compartilhar aos nossos corações nessa noite. E eu gostaria de alguns minutos dar a sua atenção, por favor. Por favor, se você puder, por gentileza, colocar agora tudo que possa tirar a tua atenção, tudo aquilo que possa distrair a tua mente. Se você puder colocar o seu celular no modo silencioso, no modo avião. Se você puder desligar, ou se for possível também, faça isso. De maneira que a sua atenção ela esteja plena para o que o Senhor tem para compartilhar conosco aqui, através da sua poderosa palavra. Eu convido a igreja novamente, se você perdeu a leitura que foi feita no início do culto, você tem a oportunidade agora de repetir, junto comigo. A leitura que foi feita no início do culto está na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo de número 5. Nós lemos aqui na leitura inicial do versículo 8 até o versículo 14, mas eu quero nessa oportunidade utilizar aqui apenas o versículo 14, e se você puder em casa, ou à medida que a palavra for sendo ministrada, ler esses versículos do 8 ao 14, fique à vontade também, de maneira que agora nós vamos ler apenas o versículo 14, do capítulo 5, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é o texto que nós utilizaremos como base da ministração, daquilo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração, para compartilhar para a igreja do Senhor nessa noite, nesse culto da colheita. Quem achou, diga amém. Se você não tem a tradução NVI, a nova versão internacional, por favor, acompanhe através aqui da mídia que está sendo transmitida a versão que eu vou fazer a leitura nessa noite. A carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, do capítulo 5, apenas o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Por favor, feche os seus olhos nessa oportunidade. Pai, mais uma vez eu te peço, fala aos nossos corações através da tua palavra. Deus, que tu possa, Senhor, preparar cada mente que aqui está, Senhor. Que tu possa preparar cada coração, Senhor, para ser agora, Senhor, um receptor daquilo que tu tem para compartilhar conosco através da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que tu possa repreender nesta noite tudo aquilo que possa distrair a tua mensagem de fluir de maneira, Senhor, que a igreja possa receber, entender, ser edificada, exortada e crescer através da tua palavra, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Meus amados e queridos irmãos, a carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios, ela é uma carta muito especial, por N aspectos. Um deles, ela é uma carta em que o apóstolo Paulo escreve a uma cidade que no seu ministério foi aquela cidade em que ele passou mais tempo em uma determinada cidade. O apóstolo Paulo, como os leitores da Bíblia Sagrada conhecem, foi um missionário, um apologeta, foi alguém que levou a palavra do Senhor através das suas viagens missionárias. Ele passou por diversas cidades na Ásia, em torno ali da região gentia. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, exatamente porque coube a ele esta missão de levar esta palavra para fora dos muros de Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo foi este missionário que levou a palavra e o evangelho de Cristo para os gentios. E de todas as cidades que o apóstolo Paulo passou, evangelizando, pregando, a cidade de Éfeso, ela tem um quê de especial, porque foi uma cidade em onde o apóstolo Paulo passou mais tempo ali naquele lugar. Se você abrir a Bíblia no livro do Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele passou ali cerca de 3 anos, ministrando aos Efésios, compartilhando a poderosa palavra do Senhor, implantando, fundando igreja, levantando lideranças ali naquele local. Então, a cidade de Éfeso é essa cidade que tem este quê de especial para o apóstolo Paulo.
A cidade de Éfeso era, naquele contexto, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Se você pegar a sua localização, ela está ali localizada num ponto muito estratégico da Ásia Menor. Hoje a cidade de Éfeso, ela é a atual Turquia, então ela faz parte daquela região. Na época do apóstolo Paulo, era aquela cidade comercial, uma cidade próspera, uma cidade pujante no que diz respeito ao comércio, uma cidade também que se tornou um dos pilares para o Império Romano da sua época, mas também era uma cidade que ficou conhecida por ter um templo dedicado a uma deusa chamada deusa Diana. Atos dos Apóstolos 19, mais especificamente, você vai ver muito este templo sendo mencionado ali. Esse templo ele era tão suntuoso que ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo atraía adoradores de todo o império. Era um centro religioso onde todo o império era atraído para prestar culto ali à deusa Diana. Éfeso, meus amados, também era um centro muito pesado de magia, práticas de feitiçaria, práticas ocultas, como a gente vê isso muito evidenciado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quando, naquela situação do capítulo 19, o apóstolo Paulo pregando a palavra do Senhor ali, muitas pessoas se converteram. E o texto é muito interessante porque aqueles que praticavam magia, ocultismo ali, começaram a queimar os seus livros de feitiçaria, de magia. Então foi assim, uma revolução que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ocasionou naquela cidade durante o seu ministério de 3 anos ali naquele lugar. Uma cidade pujante, pujava a vida econômica, a cultura, a vida religiosa, mas era uma cidade que espiritualmente, moralmente, estava mergulhada numa escuridão, numa devassidão de pecado, de prostituição, de tudo aquilo que você pode imaginar, daquilo que a palavra do Senhor prega contra. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Efésios aqui neste contexto, ele vai escrever de maneira muito carinhosa, porque quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele já não está mais na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele já está há alguns anos que tinha passado pela cidade de Éfeso. O texto vai nos dizer no capítulo 3 que na verdade o apóstolo Paulo já está preso e ele sente o direcionamento do Espírito Santo para escrever esta carta exatamente porque a igreja que ele tinha fundado durante o seu ministério de 3 anos estava enfrentando toda esta pressão espiritual, todos esses desafios em meio àquele ambiente pagão. A igreja estava enfrentando uma tentação muito grande de se conformar com aquela situação, com aquele mundo, com aquele paganismo. Exatamente por esta necessidade, impulsionado pelo Espírito Santo, é que o apóstolo Paulo vai escrever esta carta aos Efésios com uma ênfase muito profunda no poder de Deus e no quanto o poder de Deus tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. E quando nós chegamos aqui no capítulo 5, propriamente dito, que foi o capítulo que nós utilizamos como base da ministração nessa noite, nós vamos ver o apóstolo Paulo exortando os cristãos que se encontravam ali na cidade de Efésios a se comportarem, a viverem verdadeiramente como filhos da luz. Todo o capítulo 5, a partir do versículo 1, é exatamente o apóstolo Paulo advertindo aos Efésios, mesmo vivendo em meio a essa devassidão moral, em meio a esse paganismo, em meio a esse sistema religioso pagão, cheio de ocultismo, cheio de feitiçaria, cheio de adoração. O apóstolo Paulo vai escrever esta carta aos Efésios para motivá-los, para orientá-los, para exortá-los da necessidade deles serem luz em meio àquele ambiente de trevas. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever, principalmente no versículo que nós lemos, no versículo 14 do capítulo 5, esta frase tão extraordinária: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Este texto é um chamado urgente. O apóstolo Paulo sabia que os cristãos de Éfeso, eles se não observassem essa mensagem, se não se permanecessem vigilantes, poderiam ser absorvidos pela escuridão, por tudo aquilo que a cidade de Éfeso estava trazendo como pressão para aquele lugar e para aqueles cristãos.
Meus amados, a mensagem que eu quero compartilhar para a igreja nessa noite, ela tem como título exatamente a primeira frase desse texto: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, como eu já falei, na necessidade de exortar esses cristãos, de orientá-los, de que ele deveria ser luz em meio àquele mundo pagão, em meio àquela sociedade corrompida, em meio àquela sociedade que vivia imerso aos seus delitos, aos seus pecados, aos seus paganismos, à sua imoralidade, à sua depravação. É em meio a este contexto histórico e cultural e espiritual que o apóstolo Paulo vai escrever esta carta aos Efésios. O meu retorno aqui sumiu. Se puder voltar, eu agradeço demais. Apóstolo Paulo, meus amados, ele vai escrever essa carta exatamente porque ele sente essa necessidade de os cristãos ali da cidade de Éfeso serem consolados e principalmente serem animados por esta palavra que o apóstolo Paulo. E quando eu estava lendo esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração algumas orientações também para compartilhar com a igreja do século 21. Por quê, pastor? Porque não é diferente aquilo que os efésios estavam vivendo em meio à sua sociedade há 2000 anos atrás, em meio àquela pressão espiritual, em meio àquele paganismo, não é diferente do que a igreja do século 21 também vive nos dias de hoje, em pleno 2024. Nós vivemos o retrato daquilo que acontecia na cidade de Éfeso há 2000 anos atrás. Nós vivemos, esta igreja que aqui está hoje, vive em meio a esta sociedade pagã, uma sociedade imoral, uma sociedade corrupta, uma sociedade que necessita que homens e mulheres se levantem verdadeiramente como homens e mulheres da luz, chamados pelo chamado do Senhor, chamados pelo Espírito Santo, para fazer a diferença em meio a essa sociedade corrompida, imoral, pagã e que tem caminhado a passos largos em direção à condenação eterna. A primeira coisa que eu aprendo, meus amados, lendo esse texto, é exatamente a necessidade que o apóstolo Paulo viu nos Efésios de despertar espiritualmente. É por isso que a primeira frase do versículo 14 é esta: desperta, ó tu que dormes. A pior coisa que existe numa igreja, a pior coisa que existe em crentes que estão frequentando a casa do Senhor, não é nem a sua prática do pecado, não é muitas das vezes nem você está meio para lá ou meio para cá, mas é exatamente o sono e a apatia espiritual. Pergunte-me por quê, pastor? Por quê, pastor? Exatamente porque quando nós estamos dormindo espiritualmente, nós não conseguimos ver as necessidades que estão ao nosso redor. Nós acordamos, dormimos de novo e aparentemente está tudo bem, enquanto não está. Você não está atendendo exatamente o chamado que Cristo te chamou para viver. Meus amados, quando eu leio a palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a nossa fé. Muitos dormem espiritualmente enquanto o tempo da colheita passa. O sono, meus amados, é que rouba as vidas e as almas. É exatamente por causa do sono, da apatia espiritual, que nós temos contemplado todos os dias nos noticiários, homens e mulheres, jovens, crianças, todo tipo de faixa etária de pessoas perdendo as suas vidas. Por quê? Porque existe uma igreja que está apática espiritualmente, porque existe uma igreja que está vivendo o sono espiritual. Mas Cristo nos trouxe aqui nesta noite para nos confrontar com esta palavra, assim como confrontou há 2000 anos atrás os Efésios com essa palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve, meus amados, aos Efésios, há 2000 anos atrás, foi exatamente porque, impulsionado pelo Espírito Santo, ele sentiu a necessidade de exortar, de transmitir essa urgência para a igreja de Efésios. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo em meio a esta apatia espiritual. O apóstolo Paulo tinha passado por ali e deixado uma igreja pujante, uma igreja vibrante. Se você abrir a Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, você vai ver uma revolução que, através da vida do apóstolo Paulo, é ocasionado ali na cidade de Éfeso.
Meus amados, foi algo assim extraordinário, porque as pessoas que praticavam magia ou ocultismo foram impactadas pela palavra do Senhor de uma maneira tão extraordinária e especial, que, como eu falei anteriormente, elas queimaram os seus livros de magia. Foi uma revolução no império. O império começou a perseguir aqueles líderes, aqueles cristãos. Está acontecendo alguma coisa. Nós temos um comércio muito pujante que vive em torno do templo da deusa Diana. As pessoas não estão mais querendo comprar os ídolos, as pessoas não estão mais querendo viver de acordo com esse sistema religioso. Nós vamos perder financeiramente, espiritualmente. O nosso sistema religioso está fadado ao fracasso. E aí aconteceu toda aquela perseguição, exatamente porque a igreja, ela foi impactada pela palavra e pela mensagem do evangelho. Mas sabe o que foi que aconteceu? O tempo passou, o apóstolo Paulo saiu da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo foi para outras cidades. E aí aconteceu o que, meus amados? A frieza espiritual começou a entrar no coração da igreja de Éfeso. As pessoas daquela congregação, daquela igreja, começaram a se moldar de novo aquele sistema que estava ao redor. Porque, meus amados, não se engane, nós vivemos em meio a uma sociedade que em todos os lados nos pressiona. E se nós não se posicionarmos verdadeiramente como filhos da luz, nós seremos absorvidos e inundados por essas trevas e corrompidos por elas. É por isso que o apóstolo Paulo, a primeira orientação que ele dá para os Éfesos é: desperta tu que dorme. Sabe por quê? Porque se nós não despertarmos do sono da negligência, o Senhor não tem como operar através das nossas vidas. O Senhor não tem como operar através do nosso ministério. Existem pessoas aqui que estão dormindo espiritualmente. Existem pessoas aqui que têm uma chamada espiritual. Existem pessoas aqui que têm um propósito de Deus para ser exercido através da tua vida, para impactar pessoas, para impactar gerações, para impactar o meio que você vive. Mas por um motivo ou outro, você tem vivido esse momento de sono, você tem vivido esse momento de sono espiritual, mas Deus te trouxe aqui para mexer com você e dizer: desperta, é tempo de despertar espiritualmente, sair da zona de conforto, deixar o comodismo de lado e começar a fazer aquilo que o Senhor nos convocou para fazer. Certa vez um pastor contando um testemunho, ele disse que estava em casa quando foi 3 horas da manhã, o Senhor o convocou a se levantar. Disse: levanta, pega teu carro, vai até a praça da cidade, chega lá e começa a dizer só isso: Jesus te ama. Ele ficou meio relutante, porque já era 3 horas da manhã, não queria sair do seu comodismo, não queria sair do seu conforto, mas novamente o Senhor veio ao seu coração e disse: levanta, vai até a praça da cidade e só dá um grito: Jesus te ama. O Senhor precisou chamar ele 3 vezes, na terceira vez ele notou que realmente era a voz do Espírito Santo. Ele se arrumou, pegou o seu carro, dirigiu até a praça da cidade, e só ali na praça da cidade, ele deu um grito, no meio da praça da cidade, tudo escuro, sem ninguém na praça, sem ninguém em meio àquela praça, mas ele fez aquilo que o Espírito Santo o orientou. Ele deu um grito: Jesus te ama. Ele entrou no carro, foi embora, sem entender o porquê que o Espírito Santo o motivou a fazer aquilo, mas ele obedeceu à voz do Espírito Santo. Ele conta que alguns anos depois, ele estava em uma vigília, e quando ele estava naquela vigília, um determinado jovem era o pregador daquela vigília. Quando aquele jovem começou a dar o seu testemunho, ele começou a testemunhar o quanto ele passou muito tempo envolvido nas drogas, envolvido em meio a tudo aquilo que essa sociedade oferece. E ele conta que em meio a tudo isso, chegou um determinado momento da sua vida, que ele estava na casa que era de frente exatamente para essa cidade, e ele disse que naquele dia ele tinha preparado tudo para que 3 horas da manhã, ainda cheio de drogas, cheio de álcool, envolvido em tudo aquilo que ele estava consumindo, ele disse que pegou uma corda, preparou exatamente para tirar a sua vida, subiu em um banco, colocou a corda no seu pescoço, e quando ele estava se preparando, ele conta que escutou uma voz vindo do meio da praça da cidade, 3 horas da manhã, e a voz que ele escutou foi só essa: Jesus te ama. Ele disse que quando ele escutou aquela voz entrou no seu coração, e ele entendeu
entendeu que era Deus falando com ele. Ele desceu da cadeira, desfez a corda. No outro dia procurou uma igreja. A voz do Senhor entrou no seu coração, regenerou, transformou, aceitou a Cristo. E naquele dia, somente alguns anos depois, foi que aquele pastor entendeu que ser despertado do sono 3 horas da manhã, sair do sono, despertar do comodismo, ir até a praça da cidade e dizer que Jesus amava, era uma missão que Deus estava entregando para ele, e ele obedeceu mesmo sem entender. Mas Deus, através daquele despertar, salvou uma alma. E assim somos nós, meus amados. Cristo fala conosco, Cristo quer de nós um posicionamento de despertamento espiritual. Sabe por quê? Porque você pode dar mais, você pode oferecer mais, você tem muito mais tempo, você tem muito mais saúde. E provavelmente nesse momento da palavra você pode estar imaginando: pastor, mas às vezes eu estou sem tempo, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Priorize o reino de Deus e a tua chamada, e o resto o Senhor, Ele vai providenciar sobre a tua vida. Mas nessa noite escute a palavra do Senhor: desperta tu que dormes. Não ignores o chamado de Cristo nessa noite. Não ignores a chamada que o Senhor tem para realizar através da tua vida. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui é exatamente a necessidade de nós se levantarmos e caminhar esta vida nova. A continuação desse versículo diz assim, ó: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. A expressão aqui, meus amados, dentre os mortos, ela vai nos lembrar exatamente da condição que nós estávamos espiritualmente mortos. Mas em Cristo nós fomos ressuscitados para uma nova vida. Existe uma diferença absurda entre estar vivo e plenamente vivo para viver aquilo que o Senhor tem para realizar através das nossas vidas. Muitos vivem como se ainda estivessem em túmulos espirituais, presos nos pecados, no passado, na culpa, na distração. Mas o Senhor nessa noite te pergunta: o que é que tem te aprisionado? O que é que tem te mantido ainda preso? O que é que tem te mantido ainda morto espiritualmente, pastor? Mas é porque eu cometi um pecado, isso me acusa, isso me aponta. O Senhor nessa noite está te dizendo: levanta-te de entre os mortos. O que eu quero fazer dentro da tua vida, através da tua vida, você precisa estar vivo para viver esta nova caminhada. O que é que eu preciso, pastor? Você precisa ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Imagine alguém que passou anos e anos preso, fisicamente falando. É natural que quando ele sai desta prisão, às vezes ele ainda continua vivendo como se estivesse atrás das grades ainda. O comportamento da pessoa que passou muitos anos presos, quando ele ganha liberdade, quando ele tem no seu coração o interesse de se ressocializar, ele ainda fica com aquele sentimento de ainda estar preso. O comportamento é de alguém ainda temeroso, alguém que ainda não sentiu verdadeiramente a experiência do que está plenamente livres. E às vezes eu sinto que às vezes tem crentes que vivem dessa forma, já foram salvos por Cristo, já foram libertos por Cristo, já conheceram a Cristo, já entregaram as suas vidas a Cristo, mas ainda vivem presos em cativeiros espirituais. Dentro do seu coração, dentro da sua mente, ainda tem alguma coisa morta lá ainda, porque talvez o pecado ainda acusa, ainda talvez tenha coisas práticas que te acusam, mas Cristo te trouxe hoje aqui para libertar a tua mente de todo o cativeiro e te tirar desse túmulo espiritual, e para te dizer: levanta-te de entre os mortos, porque Cristo nessa noite, Ele quer te ressuscitar para viver uma vida plena espiritualmente. Deus não nos chamou para viver esta vida morna. O mundo precisa de mim e de você. O mundo precisa de alguém que experimentou uma transformação radical. E o que for preciso fazer, a gente precisa dar, meus amados, para o Senhor restaurar, para que nós possamos viver plenamente na presença do Senhor. Em João capítulo 10, versículo 10 está escrito: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E lá em João capítulo 10, versículo 10, na continuação, a palavra do Senhor nos fala, meus amados, aquele texto
tão extraordinário, porque quando eu estou diante desse texto, e eu já preguei sobre ele aqui, quando o Senhor fala que ele veio para dar vida, mas não é qualquer vida, porque estar vivo é diferente de viver de maneira plena na presença do Senhor. E é isso que esse texto fala, quando ele diz assim, eu vim, o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Mas não é somente uma vida biológica, porque você pode até estar vivo biologicamente falando. Como assim, pastor? Você está respirando, você tem sinais vitais, você tem oxigenação, você está vivo biologicamente falando, mas não está vivendo de maneira